Pai do Senhor para todos, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica em Síntese, e hoje estudaremos a lição número 11, que tem como título Jacó, de enganador a homem de honra. E chegamos a mais uma lição, estudando sobre o patriarca Jacó. Já estudamos todo sobre a vida do patriarca Abraão, seu avô, do patriarca Isaac, e também do patriarca Jacó. Vimos toda a sua história, sua trajetória, quando ele ali executa aquele plano da sua mãe, onde ele engana seu pai, dizendo ser Esaú, e ali ganha aquela bênção que seria para Esaú. Esaú não valorizou, vendeu aquela primogenitura, aquele direito que ele tinha por ter nascido primeiro, mas após ele descobrir que seu irmão engana seu pai e pega a bênção, ele fica furioso, a ponto de tentá-lo, de ameaçá-lo de morte, dizer que logo após a morte do seu pai, iria matá-lo. E sua mãe, Rebeca, ali ficou desesperada e leva ao caso a seu esposo, Isaac, e eles, em conjunto, decidem mandar de volta ali, mandar aquele filho, Jacó, aquele filho mais novo, para a terra da sua família, da família de Rebeca, para a casa do seu irmão Labão. E a gente estudou a lição passada justamente essa saída de Jacó ali da casa dos seus pais, onde a gente viu ali ele tendo um primeiro encontro, o começo de uma mudança de vida, quando ali ele sai desesperado, saiu sem nada, pelo deserto, e ali no deserto Deus revela-se a ele através de um sonho, e onde esse sonho, ele sonhou que havia uma escada, e essa escada era da terra, e ela tocava aos céus, e anjos subiam e desciam, e no topo dessa escada os céus estavam abertos, e ali o Senhor falara com ele, renovando ou prometendo-lhe as promessas que havia feito também a seu avô, Abraão, e a seu pai Isaac, quando ele prometeu que a sua descendência seria abençoada, seria incontável, assim como foi com Abraão, poderia olhar as estrelas, e assim como as estrelas que não podiam ser contadas, assim também seria sua descendência. E agora ele fala a Jacó, dizendo que assim como a areia ali naquele deserto, não se podia contar os grãos ali daquela areia, assim também seria sua descendência, ele seria abençoado. Então ali, Jacó, ainda não convertido, não ali mesmo sabendo, de ouvir falar no Deus do seu avô e no Deus do seu pai, e na bênção que foi o nascimento do seu pai, e a dele também, por sua mãe também ser estéril. Mas agora sim, ele, assim como Jó, e ouvia falar de Deus, mas agora os seus próprios olhos o contemplavam. Então assim Jacó também ficou maravilhado. E chama aquele lugar, ele renomeia aquele lugar que antes tinha o nome de Luz, ele chama de Betel, casa de Deus. Que ele disse que descobriu que ali, ele disse, o Senhor estava aqui, eu não sabia. E ele começa ali a ter um pacto com o Senhor, fazendo-lhe promessas, dizendo que se fosse a viagem, o Senhor fosse com ele, desse roupa para vestir, comida, e ele chegasse em paz, e também um dia retornasse à casa dos seus pais em paz, o Senhor seria o seu Deus, e ele de tudo quanto tivesse daria o dízimo ao Senhor. Então ele começa ali uma aliança com o Senhor. E a lição de hoje a gente vai estudar o decorrer dessa trajetória, como foi depois daquele encontro de Jacó com o Senhor através daquele sonho. O que é que sucedeu depois? Então a lição de hoje a leitura bíblica está no livro de Gênesis, capítulo 32, do 22 ao 31, qual vamos fazer essa leitura, que diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as duas mulheres,
e as suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tornou-se e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas o meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face. E a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou Peniel, e manquejava da sua coxa. O texto áureo da nossa lição é Gênesis 32 e o 28. E disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32 e 28. E a verdade prática diz, somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Né? Então, vamos aqui à lição, né? A gente já viu aqui a leitura, né? O texto, base. E a nossa introdução é a seguinte, Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismo e conflitos. Isaac amava Esaú e Rebeca a Jacó. Nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. O homem que enganou passou a ser enganado. E nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Em Peniel, teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Nesta lição, veremos como Deus mudou o seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas um encontro pessoal com Deus que nos faz novas criaturas. Né? Então aqui a gente já, pela introdução, vamos ver, né? Diz aqui o texto que Jacó cresceu num lar de favoritismo, seu pai tinha uma predileção, um favoritismo a seu irmão mais velho, né? A gente já estudou em outra lição. E também a sua mãe tinha por ele. Né? E aquilo ali não deu muito certo. Né? Foi um ambiente de rivalidade e acabou terminando nessa separação familiar. Né? E Jacó sai ali da sua casa, né? Foi preciso sair fugido, né? Por causa desses conflitos com seu irmão. Né? E para evitar uma tragédia, ele teve que sair da sua casa. E Jacó, cujo nome, né, tem um significado de suplantador, enganador, né? Ele estava ali, usou de engano, né? Ele era um homem muito, vamos dizer assim, gostava de buscar realmente os seus objetivos de conquistas, mas ele não queria saber os meios, ele queria saber como chegar lá, mas a forma de como chegar ele não interessava. Né? E ele usou de engano, né, com seu pai, e através desse engano a gente vai ver que ele precisou ter um encontro verdadeiro com Deus para ter uma vida mudada. Né? E ali, na lição passada, a gente estudou que ele teve esse primeiro encontro e já começa ali uma transformação de vida. E como diz aqui o texto e a verdade prática também, que diz que somente Deus é quem pode mudar o caráter e a vida do ser humano. Né? E aí, na introdução aqui diz que não é as circunstâncias da vida, porque tem gente que passa, sofre, mas nunca aprende. Passa por uma circunstância, passa por outra e não aprende. Porque não é a circunstância que faz mudar, mas sim quem está com ele. Ou seja, um encontro verdadeiro com Deus. Somente Deus é quem muda realmente o caráter, muda a personalidade, ele muda o ser humano. Somente Deus pode fazer isso. E Deus, né, foi o responsável pela mudança na vida de Jacó. Que nós vamos aprender aqui que ele era enganador, mas agora foi também enganado. Ele pagou, ele colheu, né,
os frutos das sementes que ele plantou. Né? Então, a cada tópico aqui a gente vai estudar como se deu isso. Né? O tópico 1 diz assim: a família de Jacó. Um encontro especial. Né? Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelhas. Ela era a filha mais nova de Labão e tornou-se um grande amor de Jacó. Porém, ele chegou à casa de seu tio sem dinheiro algum. Naquele tempo era necessário dar aos pais da noiva um dote antes do casamento. Sem recursos financeiros, Jacó fez um acordo com seu tio. Ele trabalharia sem receber nada em troca durante 7 anos por Raquel como esposa. O acordo de 7 anos foi firmado entre o tio e o sobrinho. Jacó trabalhou duro e cumpriu seu acordo, mas Labão usou de engano, depois de dar um banquete pelo suposto casamento com Raquel, na noite de núpcias. Em lugar de Raquel, ele entrega Raquel, em lugar de entregar Raquel ao genro, pôs Leia ao lado dele. Né? Então aqui começa a sua família. Né? Jacó chega à terra, né, ali do seu tio, né, de Labão, seu irmão da sua mãe Rebeca. E ao chegar ali, após chegar ali, já tem um encontro com uma jovem, né? E essa jovem era filha do seu tio, Labão, por nome de Raquel, a filha mais nova. Ele tinha 2 filhas, uma era Léa, mais velha, e outra Raquel. E se apaixona inteiramente por aquela mulher. Né? De uma forma muito grande, ele se apaixona, e ele, ao descobrir que era filho do seu tio, ele se apresenta lá a Labão. Mas como diz aqui o tópico, né? Havia ali um costume de se pagar um dote, um dinheiro pelo casamento, por aquela filha, né? Ele pagava ali, dava um valor em dinheiro ou em bens para receber aquela filha, né? E ter ela como esposa. Né? Assim como foi com Isaac. Né? Isaac, ao chegar ali na terra do seu tio Naor, ele recebe ali, ele paga. Isaac chegou com dinheiro. Né? O servo que Abraão enviou, né? Na verdade foi o servo que foi enviado, o servo leva dinheiro, porque Abraão já sabia, Abraão tinha uma vida financeira boa, e manda dinheiro ali para o seu servo trazer uma jovem para casar com o seu filho Isaac, da sua parentela. E aquele servo paga, né? E naquele episódio, Labão ali recebe também, está ali envolvido, né? Ele estava ali envolvido naquele, recebendo também uma parte ali daquele dote, né, que foi pago a seu pai, né? E ele, como irmão de Rebeca, também está todo envolvido ali. A gente vê a personalidade de Labão, um homem ganancioso, um homem que estava sempre ali, querendo sempre mais e mais dinheiro. Né? E Labão, né, se Jacó era enganador, Labão era professor do engano. E ele ali, ao se apresentar, ele não tinha como pagar dote, ele não tinha dinheiro, ele chegou sem dinheiro algum, pois saiu fugido de casa. E ao chegar ali a se apresentar, né, e ele muito apaixonado, queria muito casar-se com aquela jovem que acabara de conhecer, ele se oferece ali, né, porque não tinha o que pagar, não tinha nada para oferecer, ele se oferece para trabalhar para seu tio, né, em troca de receber aquela jovem como esposa. Né? E Labão perguntou qual seria o salário e disse que não iria receber nada, ele iria trabalhar 7 anos, 7 anos trabalharia sem receber nada, mas ao fim dos 7 anos ele receberia aquela jovem, né, como esposa. Né? E aqui a gente viu no tópico que Labão, por esperteza, por ser professor do engano, ele, ao fim dos 7 anos que Jacó vai receber aquela jovem, né, trabalhei os 7 anos, vamos acertar aqui as contas, né, por meio, por direito, agora eu vou ganhar Raquel. E a gente viu que Labão, né, usou por engano, né, ali naquela noite, naquela festa, vamos dizer assim, de casamento, né, ele engana, né, ele, ao invés de dar a sua filha mais jovem, ele dá a filha mais velha, Leia, né, que não foi por Leia que Jacó tinha trabalhado. E Jacó, a virada do dia, né, quando chega pela manhã, que descobre, vai até seu tio e vê, né, questionar porque ele o enganou. Né, porque ele o enganou. Então vamos aqui o subtópico 2 que diz assim: o enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que havia semeado, mentira e engano. Deus nos perdoa
mas também nos disciplina. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo. Não erreis. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Talvez esse triste acontecimento, ser ludibriado pelo próprio tio, tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que causaria quando enganou seu pai e seu irmão. Leia era a filha mais velha de Labão, e ele não teve escrúpulos a usá-la para enganar Jacó. O amor de Jacó por Raquel era grande, e seu trabalho era lucrativo para Labão. Jacó não desistiu de sua amada e trabalhou pesado por mais 7 anos por ela. Aprendemos que o amor não desiste com facilidade. Então aqui, quando ele descobre, né, deve ter ficado muito desapontado, mas também acredito que ficou ali pensativo, né, e refletindo sobre o que também fez. Enganou seu irmão, enganou a seu próprio pai. E ali ele triste por ter sido enganado pelo próprio tio, mas a vida o fez, né, passar pelo mesmo que ele cometeu, né, pelo mesmo erro que ele cometeu. Como diz aqui o texto, né, tudo que o homem semear, isso ceifará. Então, se ele semeou mentira, engano, ele estava colhendo agora também mentira e engano, né? Mas, já Labão, ele usa da conversa fiada de dizer que ali era um costume, não daria uma filha mais nova para casar antes da mais velha. Aí ele disse que era costume e por isso assim o fez, né? E Jacó, por amar muito, por estar muito apaixonado e querer muito o amor de Raquel, ele diz que trabalharia, né, mais 7 anos para ter agora Raquel, né? Então ele diz aqui o final do tópico, né? Aprendemos que o amor não desiste com facilidade. Então Jacó, por amar muito a Raquel, ele não desistiu, ele não parou ali, ele poderia muito bem, né, ter desistido, porque 7 anos você trabalhar, né? 7 anos você trabalhar não para adquirir seus próprios bens, mas para reenricar seu sogro, não é fácil, né? E você agora vê que ele continua trabalhando e trabalha mais 7 anos para conquistar Raquel. E ao fim de mais 7 anos, ou seja, 14 anos ele trabalhou até chegar à sua amada, né? Ao fim de mais 7 anos, aí sim, Labão entrega a sua filha mais nova, né? E agora ele estava ali com 2 esposas, né? Aí diz aqui, muitos filhos, né? Esse triste episódio na vida de Jacó mostra que a poligamia, né? Casamento aí com mais de uma mulher, né? Assim como era o casamento agora de Jacó, era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para o ser humano. O casamento monogâmico e hétero, um homem e uma mulher, na nova aliança, a monogamia é a única forma legítima de casamento. A poligamia trouxe consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. Porém, Deus honrou a Jacó e lhe concedeu muitos filhos. Os filhos sempre foram e serão heranças do Senhor, ou seja, são uma recompensa que ele nos dá. Jacó teve filhos com Léa e com a serva dela. Também teve filhos com Raquel e sua serva. Com Léa, Jacó teve os seguintes filhos: Rubem, né, o mais velho, Simeão, Levi e Judá, Issacar e Zebulon, totalizando 6 filhos e mais uma filha, que deu o nome de Diná. Com a serva de Léa, Zilpa, teve 2 filhos, Gade e Azer. Com a sua amada esposa, teve 2 filhos, José e Benjamim. E com Bila, serva de Raquel, teve mais 2 filhos, Dan e Naftali. Apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor, e seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. Então ele teve muitos filhos. Aqui ele começa aqui o tópico afirmando, né, que a poligamia nunca deu certo, né? Que a gente vê que era costume também, além de ter as suas esposas, também a mulher tem esse costume, né, de entregar as suas servas para gerar filhos das suas servas, seriam filhos como se fossem filhos dela, né? E a gente viu, né, o exemplo lá de Abraão, quando Sara entrega a sua serva Agar, né, para ele ter filhos com ela, não deu certo, né? Houve atrito entre as 2 mulheres ali, e depois, quando nasce o filho de Sara, também houve atrito entre Isaac e Ismael, e a Bíblia fala que é errado, né? Não é correto, apesar de ser um costume da época. Deus, né, quer um casamento monogâmico e hétero, né? Ele não aprova poligamia.
a poligamia. Então, nunca dá certo, né? Mas Jacó, por ser um costume da época, ele teve essas duas mulheres e também teve filho com as duas, né? Ele começa ali, tem filhos com Leia, né? A irmã mais velha, a filha mais velha de Labão, e a sua amada esposa não tinha filhos. Ela era estéril, Raquel era estéril e não tinha filhos, né? E ela, né, diz a Escritura Sagrada que ela era desesperada, essa palavra, né? A ponto de dizer que questionar Jacó porque ela não tinha filhos, e diz: dá-me filhos, senão morro, né? Então ela ali estava desesperada, porque ela via sua irmã ali ter muitos filhos e talvez ali, né, se sentia triste, né, por não ter filhos, não dar filho ao seu esposo, né? Mas Deus abre a madre dela e ela tem filhos, né? Ela teve 2 filhos, José e Benjamim, né? E falecendo logo depois, né, ali do parto do seu filho mais novo, Benjamim, né? Mas aqui também a gente vê que também teve filhos com as servas, tanto de Leia como também com a serva de Raquel, né? E aqui ele já deu os nomes, né? Os nomes de cada filho e das suas respectivas mães. O tópico 2 diz assim: Jacó deseja retornar à sua terra. Jacó almeja retornar para sua casa. Depois de trabalhar vários anos para seu tio, Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra, logo após Raquel dar à luz a José. Ele pediu que seu tio o liberasse, juntamente com suas esposas e seus filhos, pelas quais ele trabalhou durante anos. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão, e tudo indica que a saída de Jacó na casa não seria fácil. Labão pede que Jacó continue servindo e faz nova proposta ao genro, pois estava vendo seus bens aumentarem com as bênçãos de Deus sobre o trabalho de Jacó. Então, Jacó ali desejou, né, voltar para sua casa, para a terra do seu pai, né? E ele vai até o seu sogro e comenta, né, que deseja retornar, deseja voltar, mas ali Labão, como ganancioso que era, não queria deixá-lo sair, né? Porque ele via que Deus estava com Jacó e sua riqueza havia aumentado muito pelo trabalho ali das mãos de Jacó. E Labão, né, lança uma proposta, porque até então Jacó não tinha adquirido bens algum, só tinha trabalhado para servir a seu sogro, né? Só o seu sogro estava enricando e ele sem nada, e ele desejava trabalhar para também adquirir bens para a sua família. E ele disse que voltaria, mas Labão ali começa a dizer que agora pagaria, né, o salário dele, perguntou quanto seria o seu salário, estava disposto a pagar, porque sabia que ele, desde a chegada de Jacó à sua casa, ele tinha crescido muito financeiramente, porque a bênção de Deus estava com Jacó, né? E ele não desejou que ele saísse, né? Aí qual foi o acordo? O acordo entre Labão e Jacó. Labão concordou com o pedido de Jacó de ir para sua terra. Ele pediu que Jacó ficasse, ele não concordou, né? Pois ali reconheceu que o Senhor estava abençoando a sua vida e sua casa por amor de Jacó. Para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez a seguinte proposta: determine o teu salário que eu darei. Jacó deseja trabalhar para o bem de sua família e não mais para o enriquecimento de seu tio. Então ele propôs que todos os animais salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que era malhado e salpicado entre as cabras, seriam dele. Então Labão aceita a proposta, dizendo: tomara que seja conforme a tua palavra. Então Jacó disse que não queria um salário determinado, um salário X, mas ele lança a proposta, né, e separa ali os animais salpicados, né, e malhados entre os cordeiros, e também entre as cabras, e ali entre os cordeiros morenos, né? E ele diz que seriam dele aqueles que fossem nascendo conforme esse acordo. E Labão aceita de bom grado, mas ali começa a separar, entregar seus filhos, fez ali algo, né, aquela separação para continuar crescendo financeiramente, né? Mas diz aqui o texto, no subtópico 3, que Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais, né? A gente viu que Jacó, né, por sua esperteza, né, ele usa ali aquelas varas, né, corta ali aquelas varas, lança ali na calha onde aqueles animais bebiam água, e também ali quando aqueles animais as fêmeas iam parir, eles colocavam de frente para os animais, e conforme Deus, né, que a gente, ali foi uma estratégia de Jacó, mas Deus é quem estava naquele negócio,
ele foi crescendo financeiramente, só nasciam os mais fortes, eram os que nasciam com aquelas, vamos dizer assim, aquela tom de pele que ele escolhera, só nasciam os fortes, mais para Jacó, e os de Labão nasciam os mais fracos, né? E só nasciam mais daquela tonalidade de pele do animal que ele escolhia. Mas aquilo não gerou algo muito bom ali naquela família. Os filhos de Labão começaram a ver Jacó enricando seu pai, cada vez ficando com menos animais e os mais fracos. E surgiu um descontentamento ali naquela casa. E Jacó começou a perceber que tanto os seus cunhados ali, né, os seus filhos de Labão, não estavam satisfeitos com aquilo, estavam olhando com outros olhos para ele, como também seu sogro, né? E ali ele passou mais 6 anos trabalhando, né? Já tinha trabalhado 14 por Raquel, né? 7 conquistou Elé e mais 7 para Raquel, totalizando 14, e ele continuava trabalhando e já estava com 6 anos que estava ali trabalhando, totalizando 20 anos na casa do seu sogro, né? Mas diz aqui o subtópico que Deus manda ele retornar para a casa de seus pais, né? Quando ele percebe ali que não estava sendo bem-vindo mais naquele lugar, ele começa a desejar voltar e o Senhor fala com ele. O Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó. Ele cresceu abundantemente, teve muitos rebanhos, servos e camelos e jumentos. Não demorou muito para os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos do seu tio disseram: Jacó tem tomado tudo que é nosso e do nosso pai. E do que era nosso pai fez ele toda essa glória. Uma acusação mentirosa, carregada de inveja e maldade. Seu tio, de igual modo, demonstrava grande satisfação contra ele. O ambiente tornou-se contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. O Senhor falou com Jacó: torna a casa dos teus pais e a tua parentela, e serei contigo. Né? Então aqui a gente vê que Labão, né, continua tentando agir de engano, mudando o salário ali de Jacó por 10 vezes, ele muda o salário ali, ele inverte ali aquela proposta, por 10 vezes começa a mudar, mas o Senhor continuava a abençoar a Jacó. E Jacó, Deus fala com ele assim, foi diferente do que falou para Abraão, né? Abraão, ele manda sair do meio da parentela. Para Jacó aqui, ele manda retornar para a sua parentela, né? Porque antes, Abraão quando estava com sua parentela, era uma terra de idolatria, né? Uma terra de idolatria. E aqui a gente vê que Abraão, né? A gente vai ver no tópico seguinte, que Labão também é idólatra. Aquela casa ali era uma casa idólatra, né? E o Senhor manda Jacó retornar para a sua casa, para a casa de Isaac, né? E ele ali começa a planejar e viu que não era fácil de sair, porque Labão, ali ele sabia que os lucros, Deus estava com Jacó e a sua casa também era abençoada através de Jacó. Né? Ele não aceitaria de maneira alguma que ele saísse, né? Mas aqui ele começa a planejar e foge escondido da casa do seu sogro, né? Ele sai às escondidas, né? Aí o tópico 3 diz que aqui, ainda no tópico 2, né, diz que ele saiu da casa, né, encerrando aqui o tópico 2, ele saiu, mas Labão, quando descobre, corre, né, a direção a ele, alcança ele ali no caminho, né, e revoltado, porque procurou um dos seus ídolos, né, que a sua filha Raquel, né, esposa de Jacó, levou escondido, né, e Labão começa a procurar, né, questionar o porquê ele, além de fugir escondido, sair escondido, ele fugiu e levando ainda seus ídolos, né? O ídolo da sua casa, né? E Raquel havia escondido, se escondeu e Labão não o encontrou, né? Ele esconde ali de uma maneira, né? Engana seu pai também, disse que não podia se levantar ali, mas o ídolo estava escondido ali, né? Ela sentou-se ali em cima do ídolo, né? E ele revoltado, mas Jacó começa a mostrar para ele que já tinha trabalhado muito, que iria sair ali. Labão, né, faz um acordo com ele para terminar em paz, ele ia retornar para sua terra e Jacó ia seguir caminho, né, de volta, né? Mas, né, diz aqui também o subtópico que ele ali ainda estava preocupado porque tinha uma questão: como é que eu vou chegar, né, à casa do meu pai se meu irmão vai me matar, né? E ele começa a ficar preocupado e começa a enviar mensageiros com presentes para Esaú, né, para ver se ali
tocava no coração de Esaú, e aquele homem, né, se compadecia e se tornava ali manso, né, para quando Jacó retornasse, não haver contenda entre os dois, né. Aí subtópico 3 diz, Jacó no vale do Jaboque. A angústia e o medo de Jacó. Aquele foi um momento muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo a Deus, ele estava retornando para a sua terra com toda a sua família. No entanto, estava muito temeroso com a reação de seu irmão Esaú. Como seria o encontro entre eles? Ninguém poderia imaginar. Jacó decide enviar, por intermédio de seus servos, um presente para seu irmão. Jacó teve medo e ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens. Um pequeno exército em meio às situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer com que, como Jacó, buscar o socorro divino e elevar os olhos aos céus. Elevar os olhos aos céus é a atitude de quem ora e confia, ora a Deus e confia no seu livramento. Em meio à aflição, Jacó elabora um plano, dividir suas esposas e seus filhos, e os que estavam com ele em 2 grupos, como também os animais. Se Esaú atacasse um grupo, ele teria a possibilidade de escapar. Vemos aqui uma preocupação de Jacó em proteger sua família. Cabe ao homem, o sacerdote do lar, proteger e cuidar da segurança de sua esposa e seus filhos. Protegê-lo com orações e jejuns para que Deus os livre de todo o mal. Como anda a proteção de sua família? Então Jacó aqui, ele traça um plano, ele estava preocupado ali, ele começa a enviar mensageiros com presentes, ele também dividiu em 2 grupos, né? Léia foi para um lado com sua serva e os filhos de ambas, e assim também Raquel foi para outro lado com também a sua serva e os filhos, né? E ele divide ali os povos, né? Porque ele soube que Esaú, ao saber que ele estava indo ao seu encontro, já estava preparando um exército para atacar. Com 400 homens, ele já estava se preparando para atacar. E haver ali aquela guerra, né, entre os 2 irmãos, né? Mas Jacó, preocupado, ele começa a traçar planos, né? E um dos planos era essa divisão, e ele fica só, né? Ele envia as famílias na frente, dividindo os grupos, né? E ao ficar só, diz aqui o subtópico, que Jacó ficou só e lutou com o anjo. Naquela noite, após sua família passar adiante, ele ficou só, certamente para orar a Deus e buscar seu socorro. Então apareceu um homem, um anjo, que lutou com ele até o romper do dia. A luta de Jacó com o anjo durou toda a noite. Há momentos em que uma oração sincera basta para que Deus responda. Mas há situações que exigem perseverança, orar, interceder e jejuar. Mesmo sem resposta imediata nessas horas, devemos agir como Jacó, que lutou em fé e declarou: não te deixarei ir sem me abençoares, se não me abençoares. Vemos aqui perseverança e constância. Então, Jacó ali estava sozinho, né? A sua família passa aquele val, o val é ali um riacho, uma pequena passagem molhada, né, que dava para passar a pé, né, água corrente, né, de pouco fluxo, né, e as famílias passam, né, aquele val, naquele lugar, o nome de Jaboque ali, e aquelas famílias passam, e Jacó ali, naquele momento sozinho, aparece um homem, né, diz o texto que é um homem, mas pelas características, uma teofania, né, era o anjo do Senhor. E ele começa ali uma luta que diz que passa a noite toda lutando, né? E aquele anjo pergunta a Jacó: como é o teu nome? Né? Como é o teu nome? E Jacó agora se vê novamente sendo perguntado pelo nome, assim como seu pai Isaac o perguntou: como é o teu nome? E ele disse que seu nome era Esaú. Usou de engano, mas agora ele estava diante do anjo do Senhor. Ele não poderia mais mentir, não poderia mais ser mentiroso. Ele disse: meu nome é Jacó. Né? E o Senhor ali abençoa ele. Né? Mas aquela luta ali começa até o romper da manhã. E aquele anjo do Senhor disse: deixa aí que já a alva já está surgindo. E ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Né? Então ele conhece que aquele homem não era um homem qualquer. Né? Não era um homem qualquer. Aquele anjo, né, o abençoa, mas deixa uma marca, né, o toca ali na sua coxa, deixando aquele homem manco, mas e há ali uma mudança de caráter. Quando ele diz: meu nome é Jacó, ele diz: não se chamará mais Jacó. Você até hoje era enganador, suplantador, mentiroso, mas agora você tem uma vida transformada através desse encontro, dessa luta, né?
porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então ali Jacó estava recebendo as bênçãos, não mais do seu pai, mas umas bênçãos agora diretamente do Senhor. E ele ali estava sendo abençoado, e houve essa mudança de vida agora, né? Jacó ainda pergunta como é o teu nome, atrás ainda de prevalecer sobre aquele anjo, ele disse, por que me perguntas o meu nome? Né? Por quê? Porque Jacó não estava mais no controle da sua ação, ele não era mais ali o manipulador, porque ele estava agora diante de Deus. Né? Ele diz, para encerrar aqui o tópico 3, Jacó é transformado. Depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. Muitos dizem conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e temperamento. Logo podemos dizer que esses ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar por sua presença. Então não há encontro verdadeiro com Deus se não há mudança de vida, se não há mudança de caráter. Você pode até conhecer a Deus, né, dizer que conhece, dizer que sabe, mas um verdadeiro encontro com o Senhor, há mudança de vida, há mudança de caráter. Jacó aqui, ele é moldado pelo Senhor, assim como o barro nas mãos do oleiro. O Senhor é quem molda, o Senhor é quem muda a história, muda a vida de uma pessoa. E ele agora muda a vida de Jacó. Jacó batiza aquele lugar ali com o nome de Peniel, né? O nome de Peniel. E aqui há uma mudança. Então, o verdadeiro, né, relacionamento com Deus, né, há mudança de vida e há transformação, né, através da presença do Senhor. E a partir daquele momento, Jacó não era mais Jacó, era Israel, né, príncipe de Deus. Né. Até o nome foi mudado, né, para não ser mais caracterizado pelas características que era a sua velha vida, né, antes do encontro que teve com o Senhor. A conclusão, Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir, indo morar com seu tio Labão. Na casa de seu tio, trabalhou muito e foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Mas sua saída na casa do seu tio não foi nada fácil. Nem foi fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com o anjo e teve seu nome mudado. Jacó, em Peniel, declarou: vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a sua vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Então, a verdadeira transformação é de dentro para fora. Então, Jacó, né, enganou, né, fez muitas coisas erradas, mas agora o Senhor o fez passar por muitas coisas para ele aprender realmente na sua vida, né? Ele aprendeu, né? Ele foi enganado, ele foi invejado, ele trabalhou duro, mas o Senhor ali mudou a sua vida, mudou a sua história, né? Então ele volta agora para casa, né? Estava ali após o seu encontro com o Senhor, o encontro com Deus, né? Então aqui a gente fica com essa lição maravilhada, né? Pela vida de Jacó, né? Que Deus transforma as vidas, Deus é quem transforma, né? O enganador agora passa a ser um homem de honra, né? É o título da lição. Amém.